Olá pessoal, hoje então a gente começa a nossa videoaula, tá? Antes de irmos para os assuntos abordados, eu quero comentar algumas coisas com vocês, tá? Então a Unifev está se mobilizando nesse momento, né, de crise para continuar oferecendo aos alunos uma educação de qualidade, né, dentro dos parâmetros de segurança definidos pelo Ministério da Saúde. A fim de evitar os prejuízos acadêmicos, nossa faculdade está se utilizando, né, momentaneamente, dos melhores recursos e ferramentas disponíveis para a educação não presencial, né? Então, todo o material com conteúdo definido no plano de ensino para cada aula vai ser disponibilizado na nossa plataforma EAD, tá? Em formato físico, vocês podem imprimir com atividades, incluindo atividades de avaliação, né, e videoaulas, tá bom? E ainda a gente vai se encontrar, né, nos momentos certos aí, por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams, tá? Aí vocês vão receber mais informações aí sobre isso. Muito bem, então hoje a gente vai continuar falando de fluxograma e programação em assembly, né? Até então nós vimos apenas fluxogramas simples, né, sem desvios, ou seja, sem loops, né? Então hoje a gente vai começar a fazer isso aí, a gente vai começar a ver essa programação utilizando loop, utilizando condições, tá? Então num programa com loop, o possível fluxograma de um programa com loop deve conter no mínimo 8 blocos, né? A gente viu alguns blocos, né, necessários para fazer um fluxograma simples, e agora a gente vai adicionar alguns blocos aqui, né? Então lembrando que essa aqui é a nossa aula 10, parte A, tá? Eu devo separar essa aula em mais de um vídeo para a gente ter um melhor aproveitamento aí do assunto, né? Então, um segundo bloco agora do fluxograma, ele deve conter as condições iniciais dos bits, dos registradores ou das posições de memória, né? E agora também as informações do buffer de memória de dados a serem utilizados. E o que é um buffer de memória? É o local na qual são armazenadas as informações que serão processadas, né? Ou seja, é um conjunto de posições de memória, né? São gavetas sequenciais aí que a gente vai explorar, tá? A característica então de um buffer de memória de dados é que as informações estão armazenadas em posições de memória subsequentes, ou seja, em endereços de memória subsequentes, né, que a gente chama de gavetas. E a gente tem diferentes formas de definir um buffer. Eu posso falar que o buffer começa numa posição de memória e termina em outra, ou seja, você sabe o endereço final e o endereço inicial. Eu posso dizer o endereço inicial e a quantidade de gavetas que a gente vai percorrer nesse buffer, tá? E também eu posso te dizer a quantidade de elementos do buffer e o seu endereço final. Aí é só você fazer essa análise, tá bom? Muito bem, olha a cara aí de um fluxograma com loop, né? O que aparece de diferente pra gente aí? São essas tomadas de decisões, aqui o bloco tomada de decisão, né? Ou seja, é uma condição. Se essa condição for satisfeita, eu vou por um caminho. Se a condição não for satisfeita, a gente vai por outro caminho, tá? Até nesse aqui o não está para baixo e o sim está para a direita aqui, mas isso não importa, né? O que eu quero dizer é que tem duas saídas. Uma para a condição verdadeira e a outra para a condição falsa. Muito bem. Seguindo, a gente tem o controle do loop, né? Então, o primeiro bloco, na verdade, ele faz a análise do que você quer. Eu quero números dentro de cada... Eu quero analisar os números que estão dentro de cada posição de memória. Então, esse bloco vai fazer a análise desse número, né? E esse segundo bloco aqui vai fazer a análise das gavetas, para a gente não repetir, né? Pegar um dado duas vezes da mesma posição de memória. Não, a gente pega de uma gaveta, depois da gaveta subsequente e assim por diante, tá? Mas isso vai estar bem explicadinho agora aqui para frente. Então, o terceiro bloco, ele tem a função de processar a informação, né? Isso é feito basicamente por uma operação de movimentação entre registradores e posições de memória, em combinação com operações aritméticas e lógicas, tá? E como a gente sabe, alguma dessas operações, utilizando a ULA, né, a unidade lógica aritmética,
Com isso, o PSW será influenciado. Então, esse bloco define a condição matemática ou lógica do programa por meio do conteúdo do registrador PSW. Tá? Esse bloco ainda é representado dentro de um retângulo. Já o quarto bloco, de tomada de decisão, é responsável pelo teste da condição matemática ou lógica do programa, definida no bloco anterior. Né? E aí, esse teste ele pode consistir na verificação dos bits de sinalização do PSW. Né? Ou seja, algumas operações que vão acontecer ao longo do programa, eles vão influenciar o PSW. E a gente vai fazer a análise de determinado bit, né, do PSW, para ver se a condição é satisfeita ou não, né, para fazer o teste de condição na verdade. Já o quinto bloco, ele contém instruções que devem ser executadas quando a condição do bloco 4 não for satisfeita. Né. Um sexto bloco fará o controle do loop, verificando se todas as informações foram processadas. Né? E o controle do buffer, né, ele pode ser feito de duas maneiras. Na primeira é quando o buffer de memória é controlado pela posição inicial e pela sua quantidade de elementos. Né? Então, eu te falei o valor inicial, a posição de memória inicial e a quantidade de elementos a mais que a gente vai percorrer. Né? Como é feito? O controle é feito apontando para a próxima posição do buffer de memória e diminuindo a quantidade de elementos a serem analisados cada vez que for processada uma informação. Então, se você tem que percorrer 5 gavetas, né, você percorre a primeira, faltam 4. Você percorre a segunda, faltam 3. Né? Você percorre a terceira, faltam 2. Ou seja, quando não faltar mais nenhuma gaveta, você finalizou. Tá? E, então, continuando, quando a quantidade de elementos do buffer de memória for diferente de 0, o caminho de processamento será desviado para o início do processamento do programa. Né? Ou seja, enquanto esse cara não é 0, enquanto você não terminou de percorrer as gavetas, você tem que voltar e refazer o programa novamente. Né? Então, se eu percorrer a primeira gaveta, eu preciso percorrer a segunda e assim por diante. Tá? Caso a quantidade de elementos analisados seja igual a 0, significa que você percorreu todas as gavetas, né? E o processamento será encerrado. Já quando o buffer de memória é controlado pela posição inicial e a final, eu te falo o seguinte, comece a percorrer a gaveta 10 e vá até a gaveta 15. Né? O controle do buffer é feito diferente. Ele é feito apontando-se para a próxima posição do buffer de memória. Cada vez que uma informação for processada, e deve-se comparar tal endereço com o endereço final do buffer. Né? Ou seja, o endereço final é o 15. Você percorreu o 10, ele compara, opa, 10 é igual a 15? Não, então faltam mais gavetas para percorrer. Percorra a gaveta 11. 11 é igual a 15? Não, então faltam gavetas a percorrer. Tá? Então ele só vai terminar o programa quando ele realmente percorrer a gaveta 15, né? Fizer a comparação e ver que 15 é o endereço final do buffer. Muito bem. Caso o endereço então da informação analisada pelo programa seja igual ao endereço do buffer adicionado de uma unidade, né, o processamento será encerrado. A gente já vai falar o que é esse endereço de buffer adicionado por uma unidade. Tá? Por fim, um sétimo bloco deve definir onde será armazenada a informação resultante do processamento, ou seja, né, armazene no registrador R0 do banco 2, por exemplo. Tá? E aí, a informação será então armazenada nesse registrador e o último bloco simboliza o fim do programa. Tá? Aí, o que vai acontecer agora, eu vou encerrar esse primeiro vídeo, tá? E a gente vai dar continuidade com um exemplo. Quando a gente fizer o exemplo, vai ficar um pouquinho mais claro aí de como resolver esse problema. Tá bom? Então, até já.